Gente, vocês se lembram daquele desafio que aconteceu do paraquedas? Pois é. Hoje nós trouxemos 2 convidados e ela nem imagina o que vai acontecer, mas a gente vai estar conversando com eles, primeiro para saber um pouco mais sobre a história desse grande profissional Maurício Chaves, que é guia de turismo, e a nossa querida Beatriz, que estão hoje aqui no programa. E nós vamos conhecer os tipos de turismo de aventura. Não é um turismo qualquer, não, é de aventura. E quando a gente fala de turismo de aventura dentro do estado do Piauí, tem 2 figuras que ficam acesas, né? É impressionante. Aí ela fica pensando, olhando para um lado e para o outro, será que eu topo se entrar mesmo, se eu entrar nessa história? E ele, como cinegrafista, será que ele topa? Só depois que a gente conversar, porque, de repente, através do nosso papo, da nossa conversa aqui, pode ser que alguém desista, amarele, né? Vá pedir aquela história, né? Não sei. Vamos conversar com eles agora. Tudo bem, Maurício? Tudo bom. Que prazer estar trazendo você, Maurício, e você, Beatriz. Poxa, o prazer é meu. Nossa, rapaz. Aqui o dia já é a nossa casa, né? A terceira vez que a gente já faz alguma participação aqui. A gente organizou um evento em 2015 que nós somos convidados também pela UDIA para lançar esse evento aqui. Agora comigo é a primeira vez. Comigo é a primeira vez. Maior. Nesses 3 anos, né, eu tô tendo essa oportunidade de conversar com eles. Para quem não sabe, a história deles é muito interessante. E o Maurício pode falar sobre essa questão aí do turismo, né, dentro das aventuras, dentro do Piauí, porque tem gente que às vezes não sabe. Tem uma nova geração que está aí também, que precisa ficar a par e tem que saber que tem muita coisa boa para acontecer, mas você tem que entender melhor como você pode participar desse turismo e dessas aventuras que tem dentro do estado do Piauí, porque o Maurício é total responsabilidade. Ele realmente leva muito a sério o turismo de aventura dentro do Piauí e junto com a nossa querida Beatriz para nos dar essas informações. Primeiro eu quero conhecer a tua história. Acho que tem muita gente assistindo o Bom Dia nesse exato momento, quer saber um pouco dessa história e quer saber onde é que tem essas aventuras dentro do estado do Piauí e como elas são praticadas. Eu sou o Maurício Chaves, comecei como Maurício do Rapel. Eita! Passou muitos anos, eu sou pioneiro das modalidades de ecoturismo, turismo de aventura e esportes radicais no meu tempo, aqui no Piauí. Foi por mim que a coisa se popularizou, né? Coisa boa. Como diz o caboclo, não é querendo me gambar não, mas o filho é meu. Pois é. E a gente vem de lá para cá tentando fazer com que o próprio piauiense tenha essa sensação de pertencimento e comece a aprender a amar o que é seu, pelos nossos olhos primeiro, e a gente conduzindo eles a lugares maravilhosos, que todo lugar que você olha aqui, cada sorriso é um flash. Cada lugar, cada cantinho do Piauí é maravilhoso e tem muitos lugares que são únicos no mundo inteiro. Nós temos coisas únicas, como a floresta fóssil, como a própria Mata Ciliar de Teresina, que é única no mundo, a única capital no mundo que tem mata ciliar nas 2 margens. Nossa. Então são detalhes tão pequenos que em outro lugar seriam muito mais valorizados e não são aqui em Teresina. Assim, a gente tem trazido vários profissionais aqui para o programa e a gente tem tentado mostrar para o telespectador do Piauí, o telespectador do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque a gente tanto está na TV como a gente também está nas redes sociais e a gente sabe que o mundo vê. Que dentro do Piauí a gente tem riquezas como ser humano que faz algo totalmente diferente ou que talvez você nem imaginasse que aconteceria dentro do nosso estado. E a gente precisa trazer esses profissionais e mostrar verdadeiramente que eles estão aqui, muitas vezes nem tem esse apoio. Muitas vezes nem tem essas empresas verdadeiramente valorizando. E a gente precisa mostrar para o mundo que o Piauí é muito maior do que você possa imaginar e que o nosso povo também. Quando você fala dessas aventuras, quando você fala que você foi pioneiro, quando você fala que você trouxe, é importante a gente falar. Não tem negócio de dizer, eu vou me gabar. Não, não é isso não. É questão verdadeira de você dizer que você defende desde quando ninguém nem imaginava que se pudesse fazer algo e que você deu continuidade e que até hoje você faz parte dessa história, você nunca desistiu da história, por mais que muitas vezes, com certeza, você encontrasse essa dificuldade. Você investiu porque envolve primeiro amor, né? Envolve um interesse muito grande de mostrar que o Piauí é rico, né? Demais. Riquíssimo. Demais. E que por mais rico que seja, o povo dentro do seu estado ainda não sabe dessa riqueza. E a gente tem que estar batendo nessa tecla constantemente. E eu acho que você tem que sempre falar desse lado pioneiro, você tem que sempre falar que foi você que realmente trouxe, foi você que mexeu,
porque a gente tem que registrar esse lado positivo. E nós levamos essa palavra forte. Palavra forte. E as pessoas têm que tratar o ecoturismo, o turismo de aventura, de forma séria. Sim. Muitos praticantes hoje são, que eu digo, amadores, estão levando para o lado do lazer e da brincadeira. E algumas modalidades do ecoturismo e do turismo de aventura não são de brincadeira. E outra coisa, são de alerta também, né? Porque certeza. Quando vocês estão fazendo esse turismo de aventuras dentro do Piauí, a palavra aventura é porque muita gente não tem coragem verdadeiramente de fazer. E a segunda história que eu vejo em tudo isso é que muitas vezes as autoridades elas não estão lá presentes nessas aventuras. Então tem situações que vocês vão vendo, vão conhecendo, vão enxergando, vão vivenciando, que é um alerta até para o próprio meio ambiente. Aconteceu uma coisa agora interessante nessa mudança de governo, em que algumas secretarias, como a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Turismo, deram uma abertura maior para alguns órgãos. Por exemplo, a gente faz um trabalho independente há muitos anos. Nunca tivemos patrocinadores, a gente sempre vai com o bolso carregando, ou carregando no bolso e nas costas as coisas que a gente faz. Mas, por incrível que pareça, tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Secretaria de Turismo nos ofereceu um ouvido para entender a nossa problemática, que hoje a gente passa por uma problemática muito grande, porque nós chegamos, eu estou cansando de gritar e ninguém ouvir. Então, é preciso que o piauiense veja, principalmente as autoridades vejam o que o Piauí tem de melhor. Sim. Não importa se você bota um secretário amigo seu, se bota um político no poder, mas que esse político tenha a noção e o bom senso de colocar um técnico lá dentro para que ele, com o entendimento técnico dele, ele faça o negócio andar, né? E aí a gente fica feliz quando você dá esse pontapé, que não veio de hoje, mas principalmente nessa soma. Como eu havia falado, tem situações que você pode alertar, que você pode dizer, olha, tá assim. Como está aquele local, como está aquele município, como está aquela cidade, esse ponto turístico que nós nos aventuramos a conhecer. E aí eu queria que você me falasse dos pontos, né, turísticos dentro do mundo da aventura e o que vocês já fizeram até agora, porque vocês são talento. Eu sei que é muita coisa. É muita, até ficar arrepiado. É muita coisa, mas dá pra gente falar um pouco. O teu tom de voz me fez arrepiar, porque a gente, no momento que eu estava falando, eu voltei lá atrás. E ao mesmo tempo eu vim à frente porque a Beatriz fez um trabalho agora na Pedra do Castelo, que é um ícone turístico, que ela fez um trabalho que ninguém ainda não tinha feito. Todo mundo fazia sobre o patrimonial e a Beatriz fez o imaterial e fez as pessoas, né? Conheceu as pessoas do lugar. Nós fizemos um mapeamento, acho que ninguém mais tinha um mapa de lá, né, Beatriz? Ninguém tinha um mapa do Parque Pedra do Castelo e nós encontramos todos os medalhões do mapa. Saímos na experiência e na sorte encontramos todos os pontos geodésicos da Pedra do Castelo. Então, de sul a norte temos Serra da Capivara, onde nós ministramos lá o primeiro curso de rapel e o treinamento para os guias de lá, que hoje são os melhores guias do estado hoje. Lá nós encontramos professores, mestres, que são guias de turismo formados. Então isso é uma grandiosidade para o visitante que chega num parque daquele, que chega num local, num ambiente como aquele ali, e tem um professor ensinando a pedagogia do turismo, ensinando a pedagogia do lugar, a sistemática. A questão de segurança também para essas pessoas que, de uma certa forma, vão levar turistas para conhecer. As informações que eles vão levar vão ser as precisas e, com certeza, são guias. Passou por mim, já fala diferente. Você já pôde observar que o piauiês é bem dizido aqui. A gente procurou nunca mudar o nosso estilo de falar. A gente fala o piauiense de uma maneira que o cliente entenda. Muito bom. Eu quero ouvir a Beatriz para que ela fale um pouquinho dessa experiência, Beatriz, e fale como é, de repente, você vivenciar momentos tão importantes e necessários. Bom dia a todos, bom dia Vanusa. Bem, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre essas atividades que me conquistaram de um jeito. Me conquistaram em 2016, quando eu conheci o Maurício através do Circuito Piauiense de Corrida na Natureza. Fui me aventurar nessas corridas, até mesmo para sair da rotina, que antes eu dava aula, então para sair daquele estresse eu busquei a corrida, né, como um refúgio. E aí então eu conheci o Maurício através das corridas e desde então venho acompanhando ele e venho trabalhando cada vez mais nessas atividades
em busca de conhecimento para também compartilhar para as pessoas essa experiência incrível, esse contato com a natureza, porque o turismo de aventura é o contato do ser humano com a natureza. E como a gente vê que esse turismo de aventura está crescendo bastante no Piauí, as pessoas estão cada vez mais buscando esse contato mais próximo com a natureza, até mesmo para se refugiar da rotina do dia a dia. Então, isso a gente alerta um tipo assim, até mesmo de cuidados, como o Maurício falou aqui, a preocupação dessas pessoas que muitas das vezes vão se aventurar e não têm a consciência do que estão fazendo, né? Faz por diversão, por brincadeira. E que pode ser muito perigoso e uma aventura totalmente irresponsável. Exatamente. Quando a gente vê a experiência do Maurício e a gente vê a sua experiência, Beatriz, aprendendo aí junto com o Maurício, eu acredito que vocês conseguem descobrir o zelo e o cuidado, tanto com vocês como com a própria natureza. Essas aventuras não podem ser feitas assim, de qualquer jeito, porque acabam criando situações como muitas vezes a gente vê, não só aqui no Piauí, mas também nacionalmente. Você faz aventuras de forma irresponsável e aquele ambiente acaba sendo um ambiente não tocável. Você não vai mais poder estar ali. E a gente precisa de profissionais que estejam aptos, assim como o próprio turismo, para apresentar para os turistas. Se você está ali sendo guia e você não tem noção da tua responsabilidade, do cuidado que você tem que ter com você e com os turistas que ali estão, é uma preocupação, porque ali, por exemplo, vai virar um não habitar, você não vai mais poder andar por ali. E aí isso é muito sério. Eu queria que você me falasse dessa experiência de Castelo. Pois é, então, através dessa corrida, né, que eu conheci o Maurício, e ele me deu essa oportunidade de conhecer cada vez mais esses projetos que ele vem desenvolvendo, e eu me apaixonei de um jeito que eu disse, eu quero viver disso, quero trabalhar. Que legal. Será se dá para a gente sobreviver de ecoturismo, turismo de aventuras no Piauí? Então eu vejo que é uma luta dele já há mais de 30 anos. Então Muito eu falei para o Maurício, Maurício, alguém tem que escrever sobre a tua história, sobre o que tu vem fazendo. Tem que fazer uma biografia. Tem que falar. Então, me vi nesse papel, até mesmo de uma certa forma, para estar mostrando para as pessoas essa consciência. Então, fui me especializar em ecoturismo, que foi através desse projeto que nós fizemos em Castelo, essa pesquisa, né, em campo, no qual fizemos todo o mapeamento do parque em si, trazendo essas informações importantes que muitas das vezes a população local elas não valoriza. Elas não dão importância àquela potencialidade. Não sabem das riquezas que tem dentro do seu município. Sabe. Então eu vi essa ausência de educação. E aí entra a questão do patrimônio, entra a questão ambiental, e o ecoturismo, ele é justamente isso. Ele trabalha a educação. E aí, então, diante dessas atividades de turismo de aventura, a gente viu essa necessidade de também estar trabalhando com o ecoturismo, para poder educar as pessoas, conscientizar elas. Eu fico, assim, impressionada nesses 30 anos de experiência profissional, o quanto seria inteligente alguém trazer você, como está sendo inteligente agora esse pensamento de não te colocar distante. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa que conhece verdadeiramente o seu estado, conhece o turismo, que não é um turismo qualquer, é um turismo de aventura. Então ele vai estar em lugares que qualquer pessoa não poderá estar. E aí você acaba descobrindo riquezas que às vezes o próprio estado do Piauí desconhece. E são muitos os lugares. Olha, um ponto bem diferente que eu consegui encontrar agora foi em Inhuma, no Piauí. Foi o último lugar que eu visitei, já tinha vontade de ir em Inhuma, o prefeito me convidou para ir lá. Quando eu me deparei com uma das maiores cavernas do estado, uma das maiores cavernas, já entrei em caverna, muitas cavernas, uma das maiores cavernas que eu já tinha entrado na minha vida. Então, fiquei de retornar lá, entrei um pouco pela porta principal, pela entrada principal, mas ficou faltando uma clarabóia que eu tenho para explorar. A caverna, ela chega a um determinado ponto e fica só uma brechinha de mais ou menos uns 30 centímetros. Não dava para passar. Só que em outro ponto eu descobri um local que tem um buraco, que chamam de buraco do meteoro. Olha só, buraco, será que caiu um meteoro lá mesmo? Tem um buraco do meteoro que é uma descida para dentro dessa caverna, que já sai talvez no meio, ou que dê em outra, que eu consiga acessar o lugar lá. Então já ficou o retorno marcado para a primeira oportunidade que tiver, né? E eu vou retornar lá que eu quero explorar aquele buraco. Nossa, ai gente, chega a dar assim um friozinho na barriga. Eu não sei se a Geice tá assim já de olho, né, bem aberto. Eu queria que você me falasse quais são, na verdade, os tipos, na verdade, de turismo, né,
de aventura dentro do Piauí que são muitos que você já fez, mas aqueles que mais chamou a sua atenção e que deu aquele friozinho na barriga, ou todos dão? Nós chamamos todos dão. Sim. Né? Até aqui em Teresina. Nós que é um temos desconhecido também, olha, né? aqui em Teresina nós temos um passeio de caiaque magnífico saindo ali do Centro de Educação Ambiental, na frente do shopping. Um passeio que você... E dá certo. Poxa, o Rio Puti está sendo mapeado por uma empresa, né? Está havendo agora um controle das bocas de esgoto. Ou seja, um rio que tem 4 vezes menos coliformes que o Rio Parnaíba, e no Rio Parnaíba tu fazem chuveirinho na boca e ninguém morreu. Né? Então estão perdendo aquele lance do Puti, que todo mundo passa na ponte dizendo que é o esgotão de Teresina. Sim, e não é. Não é. São 128 famílias, se eu não me engano, vivendo só do pescado lá, um pescado de qualidade. Todos os tipos de peixe existem lá no Rio Puti. Acabou a época do defesa, agora os pescadores estão voltando, está ficando mais lindo. São aves de 18 tipos de aves, nossa, capivaras, você vê jacaré, cobras, ou seja, num passeio só você tem a possibilidade de ver a fauna de Teresina, na capital. Nossa, por aí afora você tem Castelo do Piauí com todo o seu potencial turístico. Tem escalada, rapel, a própria trilha, o trekking, que é de um dia para o outro, você vai passar mais tempo vai conhecer a geomorfologia dos lugares, vai pesquisar cristais, que lá também tem. Tem o paraquedismo aqui que se faz com a turma do Skydive, que vem fazer o paraquedismo aqui. Tem o mergulho com o pessoal que trabalha com isso lá na barragem de José de Freitas. Verdade, o mergulho? Uma equipe de mergulho ministra curso lá em José de Freitas. Ai, Senhor. Tem a própria bicicleta ou mountain bike, que hoje cresceu de uns anos para cá e hoje está gigantesca. Tanto que as pessoas não estão mais se contentando em ir para o mato, estão ficando na cidade também para chamar mais atenção. Você faz uma trilha de bike hoje, você sai da cidade... Você vê uma porção, mais de 100 ou 200 bikers até a primeira cidade, que é Altos, ou seja, saindo para o mato. Relacionada às cachoeiras. Cachoeira tem demais. Cachoeiras são lindas. A mais linda e a maior é a de Pedro II, né? A Cachoeira do Urubu Rei. Muito frio. Não, mas é muito gostosa gelado. demais. É como se estivesse em Campos de Jordão, né? Um frio que sai fumaça da água. E fazer rapel lá, então. Engraçado é que uns turistas do sul vieram para cá para conhecer algumas cachoeiras, tanto as de Castelo, Juazeiro diz que é a terra das cachoeiras, porque tem muita, né? Mas são cachoeiras sazonais, né? Só tem no período do inverno. Agora, impressionante, Pedro II, a gente ouve falar de tudo, menos das cachoeiras. A gente ouve falar menos das cachoeiras. Falta o poder público estar agindo na divulgação maior desse potencial turístico. Agora eu fico imaginando água geladérrima. É uma coisa muito interessante. Lá nós temos um guia da nossa equipe, que é o Vinícius Europeu. Ele trabalha diretamente com essas cachoeiras, né? E ele descobre pequenas plantas que agora estão sendo estudadas a partir desse registro do Vinícius lá na região. São plantas únicas, né? Me fala dos olho d'água. Olho d'água do Frei Pedro, né? Temos o olho d'água do Frei Pedro maravilhoso. Onde é que fica? Fica em Alto Longar. Em Alto Longar? Tem todo um misticismo em torno desse lugar. Ela é quente, ela borbulha, ela ronca, o que ela faz? Que chamam de fervedouro, né? São buracos no fundo da piscina, uma piscina de mais ou menos uns 20 metros quadrados. Então ela tem aquele fervedouro debaixo de uma rocha, água cristalina, que fica azul. Uma vez eu cheguei com o pessoal lá, eles desceram do carro, chegaram na beira do riacho, assim, um pouco acima, né? E aí disseram, oxe, aqui não tem água não. Aí eles, tem não, vamos encostar mais. Aí esse menino tem água. Você já foi para o sul do estado? Já. No sul do estado a gente sabe que a pedra... Hoje o ícone do sul do estado é o Cânion do Viana. Sim. Né? Temos lá a Márcia Calisto, que está trabalhando muito bem lá. Onde é que fica? Fica em Bom Jesus. Bom Jesus. Ele é já no encontro com a Serra das Confusões, né? E no litoral, o que você tem encontrado no litoral? O litoral nosso não tem outro, não tem para ninguém. Cara, o menor litoral do Brasil tem os melhores ventos, os melhores instrutores de kitesurf, as melhores pousadas estão lá. Então, se for perguntar para mim... Agora podemos dizer que as pousadas em cada cidade, se você realmente buscar aventura, vão se dar bem. Olha, nós temos uma deficiência muito grande quanto a isso. Só o que falta. É isso que eu tô falando. Porque quando você desconhece os pontos turísticos de aventura,
É nesse momento que você está perdendo a oportunidade de ter pousadas na Sabe cidade. O que é interessante desse teu programa aqui é que você dá, quando eu aceitei o convite, porque você deu a oportunidade para a gente falar o que quiser. E a gente tem essa deficiência grandiosa quanto às hospedagens no Piauí. Uma vez eu ouvi um comentário numa pousada que a gente hospeda as pessoas, é até boazinha. Sim. Boazinhazinha mesmo. E a turista, que era de São Paulo, né, veio com um grupo para cá para conhecer o Quênia e tal, conhecer o lugar. E aí ela disse que eu passei o pior dos piores para quando ela chegasse aqui, ela não se decepcionasse tanto. Sim. Mesmo assim, ela ainda fez o comentário, queria fazer para mim. Eu disse, não, você tem que informar para o dono da pousada. Chamei Sim. o dono da pousada, Sim. ele disse, eu sei o que essa moça tem para dizer. Ela disse que a sua pousada está muito boa para caminhoneiros. Aí isso aí doeu no meu coração. Sabe, eu fiquei... Até porque tem situações que caminhoneiros dormem dentro do seu próprio caminhão, para viverem de qualidade, muitas vezes. Agora, assim, o que chama atenção também relacionado a tudo isso é que, a partir do momento que se valoriza, né, um profissional como o Maurício, né, que é um guia de turismo e de aventura, juntamente com a sua equipe, é que você vai estar mexendo em situações que automaticamente vai ser riqueza para dentro do estado do Piauí. Imagina quantas dicas riqueza. A gente não dá, quantas dicas a gente não dá para as pousadas, para os comércios. E quantos alertas e quantas oportunidades de crescimento. Por exemplo, os prefeitos que estão espalhados pelo nosso estado do Piauí têm que usar mais a inteligência. Muitas vezes você traz pessoas de fora para, de repente, estar ali no momento de datas comemorativas da sua cidade e você não valoriza o que você tem dentro do seu estado, que conhece mais profundamente a tua cidade. Pegando um gancho belíssimo esse teu aí, das oportunidades. Nós tentamos uma vez ministrar numa cidade, que eu não vou citar o nome, que eu fico ofendido. Eu que me ofendo com isso. Até porque você vai voltar logo lá. E aí nós oferecemos um curso de inglês para o comércio local, para os professores, para que se interessasse, para que eles recebessem, porque a gente recebe muito turista de fora, estrangeiro, né? Nós, mas só nós. Por que o turista chega num comércio para comprar um produto, ele fica trabalhando como se fosse surdo-mudo? E muitos só param no aeroporto e vão mais ou menos até o Poti. Não, até eles vão com a gente. Só que quando chega lá, o prefeito disse que não era viável o curso de inglês. Aí o prefeito, eu não estou cobrando, não estou lhe pedindo nada, não. Tudo é viável. Eu não estou lhe pedindo nada, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo... Só quero que você obrigue as pessoas, aí sim, obrigue seus funcionários, seus professores a virem assistir as aulas. A se qualificar. O comércio tem que aprender um pouquinho, pelo menos um good morning. Sim. Maurício, nesse amor todo por estas aventuras, me diga de verdade, qual é a sua maior paixão? A minha maior paixão é Castelo do Piauí. Na verdade, Juazeiro do Piauí. Juazeiro do Piauí. O que tem lá no Juazeiro do Piauí? Juazeiro tem... Acho que tem metade de mim lá. É? Tem cachoeiras. Tem cachoeiras. Tem cavernas. Cavernas. Tem que chamam de totens. As pessoas vão fotografar. Totens são formações rochosas que são incríveis. Tem gravuras rupestres, pinturas rupestres. Tem só em Juazeiro, no perímetro urbano da cidade, que eu digo num raio de 15 quilômetros, nós temos 2 cânions do Rio Puti em Juazeiro do Piauí. Você vai falar sobre uma coisa que eu tenho, assim, pavor de encontrar. Cobras. Cobras. Acho que tem um vídeo aí. Cobras. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Quais são os pontos mais não convidativos para quem não quer encontrar essas bonitas? Não, olha, as serpentes, de um modo geral, elas têm um comportamento muito... comportamento mesmo. Sim. Elas ficam na dela o tempo todo. Muitas têm hábitos noturnos, né? Então, se você não for para caçar, você não as encontrará. E se você pode passar do lado de uma serpente, ela não vai atacar você de forma alguma, porque elas não atacam um homem, elas só se defendem. Muitas delas até você tem que tocá-las para que elas reajam. Para que elas possam reagir. Agora sim, você, nesse mundo do turismo aí, já correu por causa de uma cobra? Eu já corri de uma caninana uma vez. As pessoas brincam, as pessoas querem brincar comigo. O nome é feio, né? Caninana. As pessoas brincam e tiram onda comigo quando eu digo que já corri de uma cobra. Mas, olha, conhecida também como lá no sul do estado. Eu corri, que eu pensei que eu fosse levar não sei quantas mil quedas, ela não ia parar de correr atrás de mim. E ela atrás. Eu era ainda jovem, vim visitar meus avós na época e não tinha noção. E eu estava perto de um lugar onde tinha água, uma cacimba, enfim. E aí a gente olhando e tudo, eu avistei ela, comecei a correr, eu correndo e ela correndo atrás de mim. É a caninana. Geralmente ela tem
mau hábito também de correr atrás da gente. Uma vez uma mordeu na minha calça, ficou Mas ela não é enganchada e venenosa, saiu. né? Não tem peçonha, mas todo animal, mesmo, um detalhe aqui que sirva de alerta para os mal informados, né? Os que arriscam demais. Aquela cobrinha verde, que chama de cobrinha de cipó, aquela cobrinha verde que todo mundo quer botar na mãozinha, aquela cobra tem toxina sim. Olha As inoculadoras dela são na parte de trás da boquinha dela, e ela pode morder você e não vai fazer nenhum mal, mas se ela encontrar um jeitinho dela conseguir inocular, já pensou uma pessoa que tem um pouco de alergia, tem alergia, Sim. né? Então ela já deixa um estrago bem grande. Uma vez eu deixei uma me morder realmente, para mim ver o que ia acontecer, minha mão inchou ao máximo do Você é corpo. muito aventureiro. Não quero andar contigo, não. Agora é o seguinte, me diz uma Tem um lado coisa. bom também. Você trouxe algumas ferramentas que acompanham você, né? As luvas que não pode faltar. Luva. Eu vejo muitos praticantes aí fazendo rapel sem luva, mas é tão melhor com luva. Tão melhor com luva. com Essa aqui é uma corda de rapel. Sim. É uma corda estática, Segura. né? Segura, é poliéster por fora, porque aguenta a abrasão, esfregar nos lugares ela não vai cortar, e poliamida por dentro. Tem 4 toneladas de liga de ruptura, então, ou seja, meu peso em queda, uma quedinha de um rapel normal seria 600 kg no máximo. Então, tem muita coisa de reserva aí, né? O que chama a atenção da população que costuma entrar em aventuras sem a responsabilidade de saber onde está realmente entrando? O que você fala para essas pessoas? Ter cuidado, viu? Porque não é brincadeira, Não né? é brincadeira. Olha, Cachoeiras, turismo de aventura rocha, não é coisa para aventureiros. Ai, eu tenho tanta pergunta para te fazer. É coisa para profissionais. O guia de turismo, ele vem justamente aí. Ele é um pesquisador acima de tudo. E antes de tudo, ele é um pesquisador. Ele vai pesquisar tudo antes de levar o grupo para lá. Não é chegar se você chega numa ribanceira, né, um lugar lindo, maravilhoso, um mirante belíssimo, mas o mirante tem aquela cavadinha embaixo. A nossa geoformatação aqui é arenítica. Então, o arenito ele é frágil. São sedimentos, né? Então, se você chega de repente num lugar desse que já tem uma fissura lá atrás, vai cair. Né? Até os próprios animais peçonhentos, as plantas, né, que podem provocar uma alergia em alguém. Então, a gente já vai tirar, já vai fazendo uma pequena vistoria na ida, né? Para que a gente, da segunda leva que leve, as pessoas já esteja tudo pronto. Mesmo você, como profissional como você é, com 30 anos de carreira nesse meio, teve algum momento assim que você disse, nossa, vou parar? Não só pelas aventuras, mas porque você se sentiu acuado. Não, aqui não é um lugar seguro. Não. É verdade? Nunca teve. E você, Beatriz? Assim, a natureza em si, ela não te dá essa decepção como você está até questionando. O humano é que tipo erra, assim, muitas são as pessoas em si, né, que às vezes, muitas das vezes faz você É a falta de recuar. atenção, né, Beatriz? E a falta de atenção no sentido de... É uma prática muito bacana de se fazer, mas as pessoas acabam não fazendo com segurança. E essa falta de segurança acaba dando uma mal imagem a essas atividades que a gente faz de uma forma profissional. Sim. E aí, então, por exemplo, se acontece um acidente desse, numa cachoeira, com rapel, como o Maurício está falando, se a pessoa não tiver essa atenção de olhar, de observar onde é que ela tem que fazer esse rapel, pode acontecer um acidente e você está colocando em risco a sua vida e das pessoas que você está levando. Então, isso acaba desanimando a gente de uma certa forma. Sim. Essa falta de atenção, de segurança que Aconteceu as pessoas não têm. uma ocorrência agora em Castelo. A menina faleceu lá há poucos dias. Na cachoeira. Né? Então, ela foi ajudar lá em cima do riacho, tem pequenos veios, né? Que aí passa e forma a cachoeira lá embaixo, uma cachoeira quase 25 metros. Então, o que aconteceu? Ela foi ajudar a amiga dela a passar a fissura de 1 metro. 1 metro só, você dá uma passada, tá lá do outro lado, né? Só que ela foi ajudar a colega dela e a colega dela se desequilibrou. E aí segurou nela e quem caiu foi ela. Quando ela caiu, ela bateu a cabeça na pedra, né? E aí jorrou, a cachoeira jogou, a água jorrou ela lá para baixo. Aí é muito complicado. Quando você fala jorrar e levar lá para baixo, muitas vezes as pessoas não entendem, mas existem situações onde tem água que tem buracos gigantes. Se você não vê, não se meta. Redemoinhos também? Sim. Tem muita gente que agora também aconteceu outro incidente. Então, a maioria dos acidentes acontece no inverno,
né? Que o Até pessoal porque procura se mais. Né? árvores... Tem cachoeiras, tem lagos que aparecem, as cabeças d'água. No começo e no final do inverno tem as poderosas cabeças d'água. A gente falou sobre isso, não está com muito tempo que a gente falou sobre isso, de repente você chega numa cachoeira, tá tudo mil maravilhas, e aí vem uma queda d'água gigantesca. Menos de 2 minutos, muda tudo. Muda todo o ambiente. Você não tem muitas vezes nem tempo. Uma vez nós chegamos, eu e a Beatriz e um grupo, estávamos em Juazeiro, na Cachoeira do Elo Perdido. É uma cachoeira que está dentro de um terreno nosso lá em Juazeiro. Então, não tinha nada de água. Ela desce dentro de uma piscina natural e depois desce para uma cachoeira de 30 metros. Uma piscina de borda infinita. Não sei quem foi que me deu aquilo ali, né? Aí, não tinha nada de água. Em menos de 30 segundos, veio o barulho e encheu a piscina, uma piscina muito grande. Em menos de 1 minuto estava completa a piscina e jorrando a cachoeira. Ou seja, se aquilo ali fosse um riacho grande, com uma vazão muito grande, teria levado a gente. Né? Nós só nos posicionamos na beira. Né? Bom, nós estamos com a Gê, ainda tem algumas perguntinhas para fazer depois da Gê, mas a gente sabe dos compromissos que ela também tem. E o Ed disse que vai acompanhá-la. Você aposta no Ed? Eu aposto. Já fez Esse aí eu assino embaixo. É o cara que se garante. Pois é. Da outra vez a gente desafiou a Gê. A Gê amou a experiência que foi de paraquedas. Nossa, foi uma aventura fantástica. E ela é a nossa aventureira daqui da UDIA, do Sistema UDIA. É a coitada. Que é a nossa querida Gê. E a Gê tem um desafio que foi lançado pelo Ed, né, juntamente com o nosso Bom Dia, a gente quer perguntar para ela se ela aceita esse desafio. Quando você falou de jacaré, e cobra, ela veio toda entusiasmada. Quando você abriu a boca para falar da questão da canoa, de jacaré e de cobra, ela deu assim uma olhada, como quem diz, pensando bem. E aí, vamos ou não vamos desafiar, gente? Olha, tem alguns desafios. Tem um que é só prazer. Você fez uma pergunta. Só tem que ser aqui? Por que você fez essa pergunta? Porque eu tenho um desafio de verdade mesmo, um desafio de sangue no olho. Diz. A gente tem um paredão muito bonito lá em Castelo do Piauí, em Juazeiro do Piauí, que eu queria fazer esse convite para ela. Eu quero ver se ela é a tal. E o que você vai fazer lá nesse convite? Eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer só a segurança dela mesmo. Não vou deixar ela bater no chão com muita força. Sim. Qual seria o desafio? Ela vai conseguir escalar a parede com a minha orientação lá. Será? Vai virar uma escaladora. O seguinte, de Castelo, então, o terceiro desafio, pode ser? Porque a gente tem que se organizar para você ir para Castelo. Tem que pedir liberação, a mulher aqui é muito solicitada. Eita. Então, assim, a gente precisa. Mas, assim, a da canoa já é um desafio. E nós convidamos também ela para um desafio mais light, que é para ela ir já engrossando o couro, né? Sim. Esquentando o couro. Um passeio com a gente dentro da Floresta Fóssil, até a Floresta Fóssil de caiaque, aqui em Teresina. Aqui mesmo em Teresina. Aceita o desafio? Partiu. Partiu! Quero ver, já tô assim ansiosa. Por quê? A apresentadora tá despachada. Ela já pediu, tô fora. Eu sou muito medrosa. Olha, pois eu tenho certeza que até a apresentadora ia gostar desse passeio. Maravilhoso. Não, gostar com certeza, mas... Oi, Ed. Quando o Maurício estava falando a respeito da caninana, eu estava encorajando ela. Estava elogiando? Encorajando. Encorajando. Que, na verdade, a cobra só quer brincar. Ela só quer brincar. Pega. Então você só vai ficar... Mas, como eu disse a Vanusa, a brincadeira só acontece quando os dois querem. Geralmente um não quer e corre, né? Ela não vai. Me fala dos... Então tá certo, tá aceito o desafio. Lorena, prepara tudo, bom dia. Dia, hora. Me diz uma coisa, você falou de canoa, você falou de águas. Nós estamos vivendo ainda uma época de chuvas. Acreditamos que até o final de maio, muitas chuvas, principalmente para o litoral, segundo informações da própria Defesa Civil, né? Os meteorologistas. O que falar sobre essa questão de aventuras e o que falar para você? Como essas aventuras estão acontecendo? Porque a gente sabe que vem muitas árvores arrancadas, a gente sabe que acontecem situações em outras cidades. O que falar? A natureza é muito generosa, né? Sim. Então ela fornece todas as informações que um guia especialista pode ter, né? Pode precisar. Então a gente observa muito a natureza, os galhos que podem quebrar. Sim. Numa cachoeira você tem que ficar conectado direto. Por exemplo, você leva um grupo para tomar um banho na cachoeira mesmo, lá embaixo. Você tem que obrigatoriamente ir em cima ver se não tem nenhum galho caindo.
Você já imagina uma cachoeira como a do Urubu Rei, 70 metros de altura. Onde é que fica? Fica em Pedro II. Pedro II. 70 metros de altura. Se desloca uma placa daquela de lá de cima, Sim. ela vem ricocheteando em outras pedras. Imagine quantos fragmentos não vão cair ali. E vão abrir em que raio e vão pegar em quem lá embaixo. Né? E é um local de dificílimo acesso. Porque o que acontece é o que a natureza traz dos que os homens deixam espalhados por aí. E a gente lixo, sabe a força. A gente sabe a força de uma água e a gente sabe que nós não somos nada diante dessa força. Né? Essa é a verdade. Tanto a água como também os escorregões em pedras, as ribanceiras, as próprias plantas, urtigas, né? Pontas de pau, você vai, de repente, olha, uma coisa que aconteceu comigo uma vez, ou acontece de vez em quando, né? Eu ando de óculos agora, mas a gente usa boné no caso do sol, né? Sim. Nossa região é muito quente e também para proteger de quaisquer sóis que apareçam aqui, que nós não temos sol não, porque o negócio aqui é dureza. Então a gente vai com a cabeça baixa e de repente te levanta e tem sempre um galho na frente no rosto da gente. Então são detalhes bem pequenos que a gente não pode deixar passar despercebido. Bom, eu queria passar o dia todo conversando com vocês aqui sobre esse assunto, mas eu queria que você me falasse que imagem é essa que nós temos aí atrás. Essa imagem. Esse aí é o cânion de Buriti dos Montes. Esse é o famoso cânion do Poço da Cruz. Minha primeira escalada foi aí. Foi? Esse é um passeio de barco que é realizado lá hoje pelo Ferdinand, a equipe do Ferdinand e a equipe do José Augusto. Nossa, eles são barqueiros guerreiros mesmo. Muito comprido? Ele tem quase 9 quilômetros esse passeio. Verdade. Onde é um passeio descritivo, né, uma trilha interpretativa, onde a gente vai acompanhando toda a geoformatação, sedimenta de rocha. O que se encontra dentro dessa água? A água do Rio Puti, ela, por incrível que pareça, é bem límpida. Nessa época agora de chuva, ela tá turva, né? Como todas as águas do estado, que são águas de enxurrada, né? Mas ela é bem cristalina quase. Só que as rochas de lá, por conta do sedimento que vem, aderiu, né, na rocha, ela fica aparentemente escura, mas se você pegar, vai a mão assim, seu corpo, você consegue enxergar seus pés. É o escuro das rochas. Você consegue enxergar seus pés. Verdade. Então aí, nessa formatação, nesse local aí, você consegue ver onça, consegue ver muito mocó, que são aquelas cutias, né? Jacarés tem aí. Mas a fauna é tão privilegiada em termos de alimento, é tão completa aí, né, que os animais nem se incomodam com a gente mais, porque tem uma comidinha dele tranquila ali, um jacaré não vai comer você, não. Nossa, eu estou muito orgulhosa de ti. Aqui é eu lindo. espero que depois desse bate-papo da gente, apesar desses 30 anos aí dentro da profissão, que nacionalmente e internacionalmente você seja convidado para verdadeiramente mostrar as nossas riquezas dentro do estado do Piauí. Amém, amém. É uma Sabe, vontade porque que quando a gente fala de riquezas dentro do estado do Piauí, me desculpa, até os grandes programas nacionais nunca conseguiram mostrar nem um quarto da riqueza que a gente tem aqui dentro do estado do Piauí. Nem os repórteres que vêm de outros canais de televisão conseguiram fazer um trabalho tão brilhante. Não adianta, se você não tiver um profissional à altura. O Ed tem uma pergunta para fazer, eu aguardo só um minutinho. Porque o Ed sempre vem com perguntas interessantes e pra gente é muito valioso, sabe? É muito bom pro bom dia. Antes do Ed, eu tenho uma frase que sempre me acompanha. Você me mostra um lugar no mundo que eu mostro um equivalente aqui no Piauí. Nós temos até uma pirâmide. Pois é, eu tava vendo a imagem da pirâmide. Onde é que fica essa pirâmide? A pirâmide fica em Castelo do Piauí. Em Castelo. Olha, são apaixonados. Ed, faça essa pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma colocação. Sim. Que nós somos parceiros já de alguns outros carnavais por aí, né, Maurício? Que, inclusive, ele não faz rapel só na natureza também, mas sim de também, prédios e tudo. Trabalho também. A gente, todos os anos, a gente tem feito um trabalho aqui na rede feminina. Sim. E o Maurício é que dá a segurança das escaladas que são feitas com super-heróis, né? A Beatriz também. Ai, que lindo, Beatriz. Nossa lá. Ainda faz trabalho solidário, né? Ainda tem também esse apoio, que é muito rico. São obras do Senhor, obras também que são feitas com muito amor, para dar um apoio, né? Para mostrar para as nossas crianças. Ed está sempre envolvido com esses trabalhos de solidários, né? E a gente fica extremamente feliz e mais feliz ainda em você estar presente. Nossa, que interessante. A gente tem essa missão. Como foi feita essa pirâmide? Essa pirâmide, ela é o marco inicial das minerações na região, né? Que interessante. Ela é um marco geodésico, é um
Muito legal. geológico, né? Muito então, bom. começou aí para examinarem qual era o tipo de rocha que ia ter, né? Que iam E ficou obter. essa maravilha. E engraçado é que há 40 anos atrás foram abrindo 3, 4 centímetros para deixar já nessa formatação perfeita. Muito é uma pirâmide legal, perfeito. Tem 10 metros de altura. Nossa, eu queria que você me falasse também dos tipos de animais exóticos, né? Os animais que a gente tem ainda na nossa região, no estado do Piauí. Olha, veio a pandemia, né? A pandemia Sim. deu um freio em muita coisa. Nós não paramos a atividade porque a gente, como o Ed falou, a gente tem... O turismo para a gente é missão. E as técnicas que a gente aprendeu com a vida são técnicas que foram aprendidas para ensinar, para ajudar. Então, a gente vai desenvolvendo o Magic Day, que é um evento organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. A gente traz o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vem de Nova York para cá só para fazer esse evento. E traz com ele grandes amigos, onde a gente lá, a energia é tão grande que acontecem, por incrível que pareça, as pessoas acreditam nisso já, porque já tiveram prova disso, acontecem as curas durante o evento. Né? Eu acredito. Imagine você levar uma pessoa cheia de problemas para dar uma volta de caiaque no rio, dar uma volta na natureza caminhando. A gente tem um projeto chamado Na Trilha dos Trilhos, que é só para você caminhar na trilha dos trilhos, seguindo os trilhos. Ali no cruzamento da rede férrea com a BR-343, ali já chegando em Altos. Interessantíssimo, porque você sai caminhando, daqui a pouco a pessoa entra calada, aí começa a se abrir, e aí naquele caminhar da trilha do trilho infinito, né, que ele imagina que é infinito, ele vai se soltando e se transforma numa pessoa nova. E é essa que é a missão do guia de turismo também, transformar a vida das pessoas pela nossa visão do nosso próprio ambiente. Nossa, e são muitas riquezas, né? A gente fala de animais, a gente fala de plantas, a gente fala de frutas, tem tanta coisa linda que eu acho que num programa só não é o suficiente para a gente mostrar. Eu queria até te fazer um convite juntamente com a Beatriz, que vocês pudessem, numa outra oportunidade, a gente poder falar desse lado de vocês, mas também poder falar do que vocês têm aí de imagens, do que vocês encontraram aí nessa caminhada. Nós hoje temos o maior banco de imagens do estado, eu acho que é nosso. Pronto. Nós temos 30 anos coletando do pequeno, do mini, até o macro. Vamos fazer um compromisso comigo? Vamos sim, tá fechado. Vamos fazer um compromisso com o Dia do Piauí? O Adrenalina perfeito. topa tudo. Vamos fazer um compromisso do Dia do Piauí. Você já está convidado para estar com a gente aqui no programa. Eu queria que você escolhesse esse dia. Eu não sei que dia que vai cair o Dia do Piauí. Mas eu gostaria muito que você já colocasse na sua agenda o nosso programa, o nosso Bom Dia. Engraçado é que o Dia do Piauí é em minha homenagem. Porque dia 18 é meu aniversário. Mas a gente pode gravar. Dia 18 é meu aniversário. Ai, aí tem chique. a festa dia 18, aí dia 19 é feriado. Pronto. Mas se caso não der certo para o dia 19... Dá certo, sim. Mas eu acredito que dê. Que você esteja aqui para a gente mostrar as riquezas que o Piauí tem. Fechadíssimo. Pode ser? E assim, primeiro eu quero te parabenizar. É uma quinta-feira. Coloca na tua agenda. Meu dia especial, quinta-feira. Tá bom? Coloca na tua agenda, a gente já aproveita e comemora teu aniversário no dia seguinte aqui, no Dia do Piauí, tá bom? Beatriz também. Beatriz, como foi bom conversar um pouquinho com vocês, trazer você aqui e que vocês continuem fazendo esse trabalho. E Maurício, que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, Amém. Tá? Nessa Você caminhada. também. Que você seja, assim, essa fonte de riqueza que é para que os nossos governantes, né, as nossas autoridades possam reconhecer o seu trabalho, os prefeitos espalhados por todas as cidades, que abram esse leque de oportunidade de se levar o inglês, sim, para os nossos profissionais, os nossos meninos que amam fazer o que fazem, mas que muitas vezes precisam de técnicas, precisam de oportunidade para que eles possam levar os turistas, os guias, né, possam levar os turistas com segurança até um local e que aquele local realmente continue sendo valorizado. Porque quando não se pode entrar lá por falta de técnica, por falta de incentivo, por falta de profissionalismo, se esconde o que nós poderíamos estar mostrando para o mundo, que é a nossa riqueza dentro do estado verdade. do Piauí. Palavras então, lindas, palavras eu lindas. parabenizo você e peço Obrigado. a Deus que você tenha mais do que apoios, muitos patrocinadores para a gente mostrar a riqueza do nosso Piauí. Quem sabe, muitas curas, muitas libertações e Agora muitas mesmo oportunidades. Está acontecendo muitas curas. Tá bom, obrigada. Obrigado dar você. certo. Ó, o Prazer, desafio muito aí bom. com a G e com o Ed, tá? Beatriz? Obrigado, Vitor. Quem Vai quiser começar pelo conhecer, caiaque. pronto, quem quiser conhecer mais um pouco da tua história nesses 30 anos, Olha. e alguém, Maurício Adrenalina. por favor, conte a história desse rapaz, faça uma biografia desse rapaz, que ele tem uma história linda para contar. Quem E quiser eu tenho falar com a certeza gente, que todo Beatriz. mundo vai querer comprar esse livro. Olha,
para entrar em contato com a gente e também conhecer um pouco mais da nossa história, do que a gente vem fazendo, do que o Maurício vem fazendo, porque eu sempre conto a história do Maurício através do Instagram Ecoturismo_Piauí. Você acessa lá, lá tem toda, desde quando eu comecei a minha história com ele, eu venho contando, venho tentando reconstruir essa história dele, porque as pessoas precisam conhecer esse cara. Sim. E o trabalho que ele faz é incrível, realmente. E você tem esse apoio. É tão tal que muitas das coisas que eu faço é referente ao que ele me ensinou. Então eu tento passar isso também para as pessoas. Vão lá, acessa esse Instagram. Nós temos outro Instagram, Trilhas Floresta Foz _Teresina, que também a gente conta também desse trabalho que a gente faz, que é o ecoturismo escolar na Floresta Fóssil, juntamente também com os passeios em caiaque, que são passeios educativos. E tem o meu Instagram particular também, dele, que é o Maurício Adrenalina. Maurício Adrenalina. Já estamos aí com mais de 30 mil aí inscritos. E vai para muito mais. E aí a gente quer realmente divulgar o Piauí. Obrigada, tá, Maurício? Obrigado Espero que você tenha gostado desse bate-papo, que é justamente para valorizar o talento de um grande profissional juntamente com a Beatriz, que não estão aqui à toa, não. Tem muita história para contar.